intervalo, né, a gente discutiu sobre as competências que deve ter o professor de português. E então, eu disse a vocês que depois do intervalo mostraria este quadro de competências do professor de português proposto pelo autor Almeida Filho. Bom, então ele traz essas 5 principais competências. Ele traz a competência teórica, e essa competência teórica, ela está relacionada com a este professor, que é um investigador do seu próprio fazer, é um professor que está preocupado com a sua formação acadêmica, então é um professor que busca ler textos teóricos, livros, revistas científicas, pesquisa, que é o saber da teoria. A gente entender um pouco da teoria de aprendizagem de língua estrangeira ajuda em muita coisa. A gente saber diferenciar o que é um método associativo, o que é um método comunicativo, o que é um método indutivo. Tudo isso ajuda a gente a ter uma noção desse processo, né? Então, saber também o que é um conceito de língua, de linguagem, saber a questão, o que significa variedade linguística, adequação linguística, ter uma noção do que é texto, do que são os gêneros textuais, gêneros do discurso, isso ajuda bastante é, na sua compreensão de como que essa língua ocorre. Então, ter essa competência teórica é muito importante, até para a gente evitar alguns problemas, como a Catiúcia disse, né? Evitar com que a gente acaba formando um aluno cheio de lacunas, né? Porque se um aluno está com lacuna, é que provavelmente o professor também está. Temos a competência implícita, que é aquela que está relacionada às experiências, às crenças, às intuições do próprio professor, né? Professor é igual vinho. Com o passar do tempo, ele vai ficando ainda melhor, né? Professor é igual vinho, gente, não tem como. Então, à medida do tempo, a gente vai melhorando. Eu digo que, bom, essa capacitação eu estou dando hoje para vocês, agosto de 2024, mas pode ser que eu dê uma outra capacitação daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, 5 anos, e com certeza vai estar melhor, né? Porque a gente acumula muitas experiências, né? O meu início de profissão não foi um início fácil, né? Eu enfrentei muitos problemas, até eu encontrar quem era a professora Maíra, até eu entender o que era uma competência implícita, né? Eu pensava que eu ia sair da universidade sendo a melhor professora, a professora que tem enquete nota 10, a professora que os alunos amam, aquela professora que é boa em tudo, mas não é por aí. Eu fui entendendo que a professora Maíra, ela seria formada ao longo da trajetória profissional. Temos a competência aplicada. Essa competência aplicada, ela é muito difícil de conquistá-la, porque ela demanda todas as outras competências, né? Então, ela é uma competência bem complexa, porque é a capacidade que o professor tem de didatizar um conteúdo. Eu acho que a Amparito falou, né? Um professor que transforma um conteúdo difícil para os alunos em algo fácil. Quando você transforma algo difícil em algo fácil, algo que seja mais fácil de entender, esse é o pulo do gato, né? Isso é didatizar. Então, saber passar esse conteúdo, saber ensinar conforme as competências, conforme as habilidades, é muito importante. E para a gente conseguir aplicar essa aplicação do conteúdo, redundância aí, nós que somos professores de português como língua estrangeira e que estamos no contexto do Peru, a gente tem que entender muito bem do marco comum europeu. Aquele quadro do marco comum europeu, que está sempre nas páginas iniciais dos nossos materiais didáticos, não está ali para cumprir normativa de editora. Ele está ali para nos guiar, porque cada etapa da aprendizagem do idioma, seja ela inicial, seja intermediária, seja avançada, é para atingir o nível do marco comum europeu.
Então, a ideia é que a gente entregue o nosso aluno conforme aquelas exigências comunicativas que ali estão. É aquilo ali que vai guiar o nível de proficiência do nosso aluno. Na América Latina, a gente usa o marco comum europeu, né? Nos Estados Unidos, eles usam outro sistema para medir essa proficiência, né? Temos a competência linguístico-comunicativa, obviamente. A gente tem que dominar a língua portuguesa e dominar os diversos contextos em que se insere esse português. É entender que essa língua ela não é a mesma em todos os níveis de comunicação, pelo contrário, a gente vai discutir isso daqui a pouco. A língua ela está sempre em constante mudança, sempre em constante variação. E temos a competência profissional. A competência profissional é a consciência do nosso trabalho. Essa competência profissional tem a ver com a nossa conversa anterior do que era ser professor de português, que é a gente fazer uma meia-culpa, que é a gente colocar um espelho na nossa frente e entender o nosso papel, o nosso papel de formação, o nosso papel na sociedade, o nosso papel na nossa instituição. É muito importante a gente entender que lugar que a gente ocupa na nossa instituição, né? Porque nós somos agentes de mudança também. Bom, essas são algumas das 5 competências que o Almeida Filho traz. E eu trouxe aqui vários recortes de alguns autores que estudaram português como língua estrangeira para a gente pensar um pouco nessa teoria que subjaz a nossa prática. E Almeida Filho vai dizer que não podemos ser de imediato tudo o que desejamos ser ou ter como professor. Quando eu li essa frase, há um tempo atrás, eu fiz assim, ufa, posso respirar. É dizer, gente, que terminando essa capacitação à 1h não quer dizer que as duas... e agora eu vou colocar tudo em prática que a Maíra falou, que a gente discutiu, eu vou ser a melhor professora da minha instituição. Calma, não é isso, é um processo. Não tem como a gente ser aquele professor que a gente deseja, que os alunos gostam, que a gente domina o conteúdo, o pesquisador, porque é muito, né? A gente tem que entender que a gente está em um contínuo de aprendizagem. Então, eu tinha isso quando eu terminei a carreira de letras, né? Eu sonhava ser um tipo de professor, mas ser outro bem diferente na prática e na realidade observável. Eu sonhava ser uma professora quando eu saí da carreira de letras, mas quando eu me deparei com a realidade escolar em que eu tinha o meu maior desafio era disciplinar alunos e não ensinar português. O meu maior desafio era atender às demandas de resultados que a escola me pedia, de aprovações que a escola me pedia. E a outra coisa era quando alguém entrava na minha sala de aula e via minha aula. Eu tinha 3 visões do que eu queria ser como professora. O que eu sonhava quando eu saí da carreira de letras, a realidade que eu enfrentava, sala de aula, e a realidade que os meus gestores me diziam sobre mim mesma. Né? Então, esse é o grande desafio. O desejo de ser um professor de determinada maneira, contudo, nos protege no horizonte e sem rumo, embora de maneira tortuosa e incerta vamos avançando. Nessa jornada é crucial tomarmos pé de onde estamos e como somos no ponto de partida. Essa citação é muito poderosa. Por quê? Ter um objetivo de ser um determinado tipo de professor, um perfil de professor adiante, seja, por exemplo, suponhamos que você queira ser um professor empreendedor, que você queira ter seu próprio curso de idiomas. Suponhamos que você queira ser o professor influencer, né? Aquele professor que dá nas redes sociais, que produz conteúdo interativo, que ganha destaques no YouTube. Ou se você quer ser aquele professor acadêmico, né? Onde você tem várias publicações que realmente fazem a diferença no cenário da linguística. Ou se você quer ser aquele professor que vai trazer uma mudança no ambiente social em que você está e vai dar oportunidades de trabalho para esses alunos que vão para
empresas brasileiras ou para outros lugares. Enfim, não importa que perfil você almeja, que professor você se vê daqui a 5, 10 anos. Esse professor aqui vai ser o seu motivador. Então, quando eu entendi que eu não poder, naquele momento em que eu estava na escola, eu não podia ser a professora Maíra que eu queria ser naquele momento, eu pensei, o que eu tenho que fazer para daqui a 5 anos estar no lugar em que eu quero estar? Então aí entra a nossa motivação. A nossa motivação que vai fazer a gente estudar, a gente se aprimorar, a gente se formar para chegar lá. É muito importante a gente ter noção como que nós estamos. Quais são as nossas debilidades? A minha debilidade eu preciso me aprofundar mais na fonética do português, entender quais são os sons, as variedades, o que ocorre na fonologia. Eu preciso me aprofundar em algumas regras de sintaxe, de concordância nominal, verbal. Ai, não, eu preciso ter mais repertório cultural. Eu preciso saber mais de literatura. Enfim, então é necessário que a gente saiba onde nós estamos. Qual é o nosso nível no idioma? Qual o nosso conhecimento teórico? Em que instituição nós estamos? Se é uma instituição que vai promover o seu crescimento ou não. Pensar também em você mesmo, se você tem tempo para investir na sua carreira. Você tem tempo para investir na sua carreira, né? Tempo cronológico e tempo também esse que a gente conhece, né? Que às vezes demanda. Então, mas é isso que vai ser o nosso motor, né? Que vai possibilitar que a gente melhore nessas competências. Mas só dominar. É claro que quando a gente pensa em um professor de português, por exemplo, quando eu estava para ingressar na carreira de letras em 2007, era muito. Passava no Canal Cultura o programa do professor Pasquale. Vocês lembram do professor Pasquale? Alguém deve lembrar, né? Ele é um ícone do português. E o professor Pasquale, ele sempre colocava os seus programas em que ele analisava letras de música, falava de regras gramaticais. Também tinha um programa no Luciano Huck, que era o Soletrando, né? E convidava alunos da escola pública para soletrar as palavras. E quando a gente pensava em professor de português naquele momento, em 2007, por aí, a gente pensava em regra gramatical. Aquela pessoa que ia saber a regra do hífen. Aquela pessoa que ia saber a exceção do uso da vírgula quando separa sujeito e predicado. Aquela pessoa que ia saber o que era um objeto direto preposicionado. Ou seja, as exceções das exceções da gramática. Então, eu estudei muita gramática no terceiro ano do ensino médio. Eu era uma nerd em gramática, literatura. Eu sabia todos os autores de todas as escolas literárias, porque eu pensava que era isso, ser professor de português. Né? Ou seja, a gente sempre teve essa ideia de que o professor de português ele é um dicionário Aurélio. Ele é uma gramática do Bechara, né? Ele domina a teoria literária. Porque, claro, né, se, por exemplo, eu vou conversar com um engenheiro de automação, ele tem que saber sobre como programar, né? Se eu vou conversar com um médico que é otorrino, ele tem que saber todas as cavidades que a gente tem no ouvido, óbvio. A gente tem que saber o nosso conteúdo específico. A gente tem que saber as regras gramaticais, a gente tem que saber quais são os aspectos sintáticos, morfológicos, semânticos e até a origem da língua, né? Óbvio. Só que não é só isso, né? Então, ele traz que o domínio dos aspectos teóricos é requisito primário. Porque o grande pulo do gato, a grande questão vai ser em como conduzir esse material didático. Porque uma coisa é eu saber a regra, né, do objeto direto preposicionado. Mas a outra coisa é como que eu vou ensinar isso para o meu aluno sem que ele tenha que ficar decorando regras. Sem que seja algo extremamente
dificultoso, algo que vai gerar estresse. Então, Almeida vai trazer que o tipo de abordagem de ensino e as práticas discursivas, bem como estabelecer a proximidade e distanciamento do educando com relação à língua, dentro de um contexto enunciativo. Ser professor de português, então, gente, é saber didatizar essa língua e aproximar o nosso aluno desses variados contextos em que a língua se insere. Bom, a gente sabe, né? A gente sempre estuda isso nas nossas teorias, né? De variedade linguística, né? A sociolinguística vai trazer isso muito bem. E existe a metáfora que língua, né? Ou linguagem, melhor dizendo, é igual roupa. Né? Eu sempre falo isso com meus alunos, é igual roupa. Né? Ou seja, será que eu poderia dar essa oficina hoje de biquíni? Jamais, né? Será que eu poderia dar essa oficina hoje com uma camisa social, perdão, com uma camisa informal, de time, do Flamengo? Adoraria dar aula com a camisa do Flamengo. Eu adoraria. Amaria. Sou flamenguista mesmo, rubro-negro, né? Nação rubro-negra total. Mas eu poderia, né? Não poderia. Poderia dar essa oficina com algum elemento político que falasse de que partido eu sou? Não. Por quê? Porque eu tenho que me adequar à situação. Da mesma forma que eu desligando hoje aqui com vocês, eu não vou sair assim para o meu almoço hoje de final de semana. Eu vou colocar algo mais descontraído, né? E tudo mais. Da mesma maneira que eu estou falando com vocês aqui com um nível de linguagem totalmente cuidado, tem uma linguagem cuidada com vocês. Eu estou desenvolvendo a minha oratória, eu estou dando uma oficina para professores de português, então eu estou prestando atenção em todas as concordâncias nominais, verbais, ainda que a linguagem oral seja muito fluida, pode escapar algo, mas eu estou aqui controlando o que eu vou falar. Mas quando eu for conversar com a minha amiga pelo chat do WhatsApp, a minha amiga que está lá no Brasil, eu vou falar as minhas gírias, eu vou falar, pô, não sei o que, nanana. Vou ser a outra Maíra, né? Porque é igual a roupa. Então, dependendo da situação que a gente está, a gente vai usar uma roupa mais formal ou mais informal. Porque a língua é fluida, né? A língua ela vai se adequar a variados contextos, principalmente quando a gente fala em um contexto muito plural como o contexto do português, né? A gente sabe que o Brasil é um país de proporção continental e cada estado tem as suas próprias variantes, seja no sotaque, seja na própria identidade, seja na geografia, seja nas gírias, né? Inclusive, se tiver brasileiros por aí, digam de qual estado vocês são, coloquem aí para mim no chat. Eu, por exemplo, eu sou Minas Gerais / Espírito Santo. Eu nasci em Minas Gerais, minha família é mineira, mas a minha vida inteira foi em Vitória, no Espírito Santo. Digam aí para mim pelo chat de que estado, né? Caso a gente tenha brasileiros de que estado você é. Ou caso você seja peruano e tenha estado no Brasil, pode dizer aí para mim em que estado você esteve, porque isso também interfere no português que você adquiriu, né? Então, dependendo do estado onde você esteve, você vai adquirir o modo de falar. Júlia colocou o Cruzeiro. Júlia é Minas, meu colega aí, meu companheiro. Minas total, cruzeirense, muito bem. Bom, e a gente tem essas variedades regionais, como vocês estão colocando. O Eduardo colocou aí que esteve no Rio de Janeiro, Carioca da Gema. Nós também temos as variantes históricas, né? Porque a língua ela também varia com o passar do tempo. É a famosa história do você, né? Que era vós me ser, vossa mercê, você, e agora a gente usa o próprio ser, né? Então, as palavras, a língua, ela passa por processos de gramaticalização e lexicalização, que faz com que
palavras novas sejam inseridas, como que também outras palavras elas vão desaparecer. E elas têm essa questão da mudança da língua é muito geracional, né? Então, cada geração acaba impactando naquele vocabulário, né? Cada geração ela traz um comportamento linguístico diferente. Por quê? Quem manda na língua não é Bechara, não é Rocha Lima, não são os gramáticos, né? Quem manda na gramática somos nós, falantes. Então, nós que vamos utilizando essa língua e vamos interferindo nela até que chega o momento de que essas estruturas estão tanto em uso que os linguistas estudam essas mudanças linguísticas até identificar padrões. Quando a gente identifica padrões, essas estruturas são gramaticalizadas ou um léxico passa a ser uma entrada de dicionário, né? Então, somos nós falantes que vamos modificar a língua. A língua, gente, pensa que a língua é como uma casa, como o meu apartamento. Meu apartamento, ele tem estruturas, ele tem pilares. Que estruturas são essas? Essas estruturas são a estrutura fonética, né? Os sons que eu posso ter na minha língua. Eu tenho, por exemplo, a minha construção sintática, que são as paredes, a forma, né? A ordem com que eu coloco, por exemplo, SVO, né? Sujeito, verbo e objeto, as combinações que eu posso fazer isso, os tipos de processo de formação de palavras que eu vou ter, né? Sufixação, prefixação, ou os dois, ou composição. Então, essas questões gramaticais, elas são os pilares da minha casa. Eu não posso quebrar uma coluna, porque senão minha casa pode cair. Eu não posso tirar o teto, senão vai cair água. É a mesma coisa. Existem coisas na língua que a gente não vai conseguir mudar porque é da tipologia linguística. Mas eu posso fazer adaptações. Eu posso pintar as paredes, eu posso tirar os quadros, eu posso trocar o piso, eu posso tirar e pôr portas. Algumas paredes eu posso modificar. É a mesma coisa a língua. Eu posso acrescentar palavras, eu posso adaptar determinadas estruturas de gênero, eu posso acrescentar gírias, eu posso fazer inversões sintáticas. Assim é a língua. A parte disso, eu tenho a questão situacional, né? Ou seja, a modulação da fala. Aqui entra um aspecto muito importante que os estudos da língua têm se dedicado atualmente, que é a pragmática. Né? A pragmática ela vem do estudo da praxis. E o que significa isso? É quando eu estudo a língua em uso, eu estudo a prática da língua. Né? Então, quando eu vou estudar um determinado uso de uma estrutura, eu tenho que levar em consideração quem são os que estão interactuando. Eu tenho que prestar atenção quem é o meu falante, quem é o meu ouvinte, que relação de proximidade existem entre eles, em que ambiente social eles estão, em que período histórico eles estão. E essa comunicação ela tem que dar de modo efetivo, sem que a face do outro não seja ameaçada. Eu tenho que levar em consideração os atos de fala, né, que estão envolvidos. Então, com isso, eu vou modalizar a minha formalidade e informalidade. O Eduardo falou aqui que ele está ouvindo muito tu na linguagem informal, né? A linguagem no Rio de Janeiro, por exemplo, se usa muito tu, mas se conjuga o verbo em terceira pessoa, né? Uma situação que usa muito. E eu quero contar para vocês uma experiência sobre essa questão da modulação da fala. Alguém falou que estava tendo contato, que estava ouvindo o português de Portugal, e realmente o português europeu é muito diferente do nosso. E ultimamente eu tenho tido, por conta de um trabalho que eu estou fazendo na instituição em que eu dou aula, nós estamos fazendo um trabalho com uma universidade portuguesa. E eu tinha reuniões constantes com professoras de Portugal. E eu tenho que dizer para vocês que eu ficava muito nervosa, porque eu tinha que acostumar o meu ouvido a entender aquele sotaque, a entender aquela forma de falar
e eu tinha que modular muito a minha fala, porque os portugueses são muito mais formais do que nós brasileiros. E eu, ainda que eu use o português de maneira formal na minha sala de aula, mas eu não levo a língua a um nível tão formal assim de fala. Então eu tinha que utilizar várias palavras formais, eu tinha que ter um controle e principalmente algo que foi muito difícil para mim é a questão do uso do você. O português ele não usa o você. Inclusive, para algumas pessoas, é desrespeituoso você tratá-las de você se você não tem nenhuma proximidade com elas, que era o meu caso, era uma reunião de trabalho, uma reunião acadêmica. E eu tinha que me policiar o tempo inteiro para não falar você, e com isso eu não poderia utilizar o pronome seu e sua, porque eles usam vosso e vossa. Foi um exercício muito difícil para mim de modulação da minha fala, de controle da minha fala. Eu acho que foi uma das situações mais difíceis de usar o português e também uma das situações em que eu mais aprendi. Foi quando eu vi, uau, como o Saramago está correto, né? Existem várias formas, várias línguas em português. E ainda mais pela questão que existe, né, cultural entre Brasil e Portugal. Então eu tive que exercer essa questão da modulação da fala. E temos a questão do grupo social, né? Existe um autor que marcou muito a minha formação acadêmica e que eu tive o prazer de conhecer, conversar e trabalhar com ele em um evento que eu tive na minha instituição, que é o Marcos Bonho. Eu sou muito fã do Marcos Bonho, gente. Eu acho que se tiver um fã-clube Marcos Bonho, eu vou ser a presidente do fã-clube. O Marcos Bonho, ele é autor de livros como Preconceito Linguístico, Nada na Língua é por Acaso, que são livros que perpassam por toda a formação do aluno de letras no Brasil. E o Marcos Bonho, no capítulo dele de Nada na Língua por Acaso, um dos capítulos dele, ele fala sobre a questão da norma padrão e ele fala sobre a questão da gramática normativa. E a questão do uso, né, da gramática normativa e do fato da pessoa utilizar mais a linguagem padrão está relacionado à questão social. Em que sentido? Onde se ensina a gramática normativa? A gramática normativa, ela se ensina na escola. Ela é um conteúdo que é escolarizado, ela é currículo. Ela está na base comum, né, na base nacional de conteúdos comuns na escola pública do Brasil. Assim como o espanhol, ele está na base curricular do Peru. Os alunos aqui têm aulas de espanhol. Para eles falarem da maneira correta, né, a maneira que é aceitável socialmente, eles têm que fazer os cursos de espanhol ao longo da vida. Bom, então o que eu quero dizer quando você tem acesso a uma escolarização de qualidade, você vai ter o acesso à gramática, você vai saber usar um bom português. E ter acesso a esse bom português significa que você vai ter acesso a uma ascensão, né? Você vai conseguir ascender socialmente. Você vai conseguir ter postos de trabalho, entrar numa universidade, fazer carreira, se comunicar e tudo mais. Mas quando você não tem essa escolarização, é claro que você vai ter dificuldades para usar esse português. E com certeza você vai sofrer preconceito linguístico. O preconceito linguístico, ele também se dá para esse grupo social que não teve acesso à norma e que por isso é vítima de deboche. Ele não faz a concordância verbal. Ele não sabe fazer a concordância nominal. Quantas vezes, né, a gente foi escolarizado vendo as tiras do Chico Bento e como o Chico Bento era ridicularizado por não falar um bom português, né? Existem várias personagens que marcaram a televisão brasileira, em que o personagem que era da favela ou a empregada doméstica que não falava um bom português era ridicularizado. E isso me faz lembrar, perdão,
Isso me faz lembrar a escritora Conceição Evaristo, uma das grandes escritoras que a gente tem em língua portuguesa, Conceição Evaristo, professora da UFMG, autora do livro Olhos d'Água. E nesse livro dela de contos, tem um conto que se chama A Gente Combinamos Não Morrer. Quando eu digo combinamos não morrer, eu tenho aí um erro de concordância, porque o agente, ainda que seja um pronome que se refere a nós, semanticamente, mas eu faço a concordância na terceira pessoa do singular. Só que ela traz essa fala de personagens afro-brasileiros para dizer e para denunciar que esses personagens não tiveram acesso à escolarização e que por isso falam desse jeito. E ela quebra todas as barreiras quando ela traz isso dentro da literatura, traz isso dentro de um registro escrito para dizer que, olha, temos que prestar atenção a essa parcela da sociedade que não é escolarizada, que não tem o acesso à língua da mesma forma que todos. Então, isso é muito interessante quando a gente entende esses grupos sociais. E para o nosso aluno de língua estrangeira, é muito importante que ele tenha noção dessa diversidade, porque quando ele chegar ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ou quando ele chegar a São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, ele vai lidar com várias pessoas e pode ser que ele vai ouvir uma fala dessa, a gente vamos, e vai dizer, será que a professora me ensinou errado? Qual que é o correto? E aí ele vai entender quem é esse falante, de onde ele fala, quem é, o que ele representa. Assim como quando ele rolar o feed do Instagram dele, do TikTok, e ver várias expressões, né, linguísticas, ele vai entender de quem são essas expressões, o que elas representam, né? Então, isso é muito interessante. Que aí entra a questão de que o professor, né, como diz Cruz Júnior, o professor ele tem que ter a sensibilidade dos possíveis usos da língua, os diferentes contextos de comunicação em que essa língua vai acontecer. E que esses variados contextos, eles saem nos discursos que os nossos alunos produzem e que eles estão imersos em um contexto, um universo cultural, né? Então, esses dias, por exemplo, uma aluna veio me perguntar, professora, o que é rolê? Rolê é uma palavra que rola muito no TikTok, no Instagram, né? Vamos para um rolê, o BO do rolê. E aí eu tive que explicar para ela, né? O que significa esse rolê, da onde que veio, os principais usos. Então, não adianta eu só enfocar no uso da gramática normativa dentro da minha sala de aula, né? O Júlio até colocou aqui, faz falta influências de outros estados, tipo o Nordeste. Muito boa essa sua fala, Júlio, que existem variantes que são variantes de prestígio, né? A gente vai comentar isso daqui a pouco. Com relação ao português dentro do Brasil, a variante de prestígio é a variante carioca, por conta das telenovelas, né? Então, com as telenovelas da Globo, né, as pessoas, os atores, eles tinham que até que aprender aquele sotaque carioca, aquela marra de falar, né? Então, acaba que se você tem um sotaque carioca, você é bem visto. E a questão do sotaque nordestino, né? Como é vítima de preconceito linguístico e tudo mais. Ainda que com as redes sociais, a gente está conseguindo diminuir um pouco isso, né? Porque a gente não tem mais, graças à evolução aí da tecnologia, não existe um monopólio Globo mais na produção cultural do Brasil, onde tudo era visto do ponto de vista do bairro Leblon. Então, hoje, com as plataformas de streaming, né, as redes sociais, a gente já tem um Brasil mais plural, né, mais diverso. Bom, então, falar dessa língua brasileira é falar dos variados sotaques, os variados modos de ser brasileiro. Existem muitos Brasis dentro de um só. Existem várias formas de falar português dentro de um só. Eu trago aqui o ponto de vista brasileiro porque
os nossos materiais didáticos que nós utilizamos desde o Canadá, Estados Unidos, da América Central, nós aqui da América Latina, os nossos materiais são materiais do português brasileiro, né? Então, as nossas gravações que a gente tem para fazer os nossos listenings, né? Os nossos textos, sempre o enfoque é no Brasil. Ainda que existem alguns materiais que eles trazem a cultura portuguesa como um capítulo, né? Eu tenho algumas críticas reservadas a isso. Particularmente, Maíra, eu acho que falta da nossa comunidade de professores de língua portuguesa enxergar o português no nível mais comunidade lusófona. Porque, por exemplo, os professores de francês, eles trabalham quando eles vão trabalhar o francês, eles falam do Canadá, eles falam de outros países que falam o francês, não só a França, né? Eles falam, por exemplo, da Bélgica, né? Os professores de inglês, eles estão divididos entre o que é o inglês britânico e o inglês americano. Mas o inglês, por si só, ele já é uma língua hegemônica, ele já tem muito alcance ao redor do mundo. Mas eu acho que o português, para se fortalecer, e aqui eu queria abrir um parênteses e fazer uma chamada para todos nós professores. Eu acredito que para que a nossa língua ganhe um potencial e que nós tenhamos o mesmo nível de prestígio de francês, quizás inglês, agora o chinês, que tem crescido muito aqui no Peru, a gente precisa reforçar que o português é muito mais do que o Brasil. Porque quando a gente se limita a um país, as pessoas, só se eu for para o Brasil, eu vou falar. E não é. O português é a segunda língua mais falada no hemisfério sul, né? Então, a gente tem uma comunidade muito grande, são 270 milhões de falantes. Então, a gente tem, por exemplo, o espanhol, que tem crescido muito, mas o português, ele está presente em muitos países da África, né? Principalmente Angola, que é um grande potencial industrial que tem crescido, né? A gente tem a presença em Portugal e também temos que falar das comunidades de diásporas, né? Existem comunidades muito grandes de falantes de português que estão, por exemplo, na Europa, na Irlanda, por exemplo, na Alemanha, né? Alguns países que eu estou lembrando aqui, tá? Mas existem outros também. A gente tem uma comunidade muito forte nos Estados Unidos. Ultimamente eu tenho tido mais proximidade com os professores da Associação de Professores de Português dos Estados Unidos. Lá tem uma comunidade muito forte. E entra uma outra necessidade de um português como língua de herança. E também de outros mercados, porque onde eu tenho comunidade de diáspora, eu também tenho indústrias que vão necessitar captar profissionais que falam esse idioma. Então, é uma chamada de atenção que eu tenho aqui. A gente tem que vender, e eu falo vender porque nós, professores, somos vendedores da língua portuguesa, tá? Vocês têm que vender a língua portuguesa. Então, nós temos que vender uma comunidade lusófona, acima de tudo. E quando eu penso em vender uma comunidade lusófona, é também engajar os nossos alunos dentro dos aspectos culturais que nós temos, que nos beneficiam, que nos aproximam, né? Então, é entender que não é só uma gramática, não é só um vocabulário, mas que existem aspectos culturais relacionados a esta língua. Bom, então, o que nós temos aí é que a língua, ela é algo heterogêneo, né? Ela é suscetível aos falantes, ela é instável, ela muda o tempo todo, ela é imóvel, ela é dinâmica, né? E é por onde a gente demonstra a nossa identidade. Bom, e aí eu trago aqui a citação do José Saramago, nosso prêmio Nobel em literatura. A gente tem o José Saramago, um escritor português super importante, super relevante. José Saramago virou trend aí na pandemia, né, com ensaios sobre a cegueira, porque essa obra é como se tivesse anunciado a pandemia, né?
Bom, e Saramago traz: não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Então, a gente tem o português brasileiro, né? A gente tem o português europeu, a gente tem o português que se fala, né? Nos países PALOPs. A gente tem o português como língua adicional, como língua estrangeira também, nas comunidades de diáspora e outras comunidades que aprendem o português. Bom, e aí eu trouxe aqui um vídeo para vocês. Esse vídeo, ele faz parte de um documentário que se chama Nossa Língua. É um documentário muito bom, que eu até digo a vocês que seria interessante que vocês assistissem. Ele está em partes no YouTube. Pode ser que, se alguém aí é muito bom na internet, pode ser que encontre esse documentário da internet. Só uma errata, é O Tamanho da Língua. É um documentário feito pela Folha de São Paulo, em que eles visitam vários países lusófonos para falar da origem do português, né, para falar da língua portuguesa, os variados sotaques, identidade, como foi o processo de colonização e imposição dessa língua. Bom, eu vou colocar aqui. Vocês me falam se vocês podem ouvir, tá? Eu vou colocar no chat. Podem ouvir? Vocês me dizem se sim. Não, professora. Não, né? Não podem ouvir. Maria Fernanda, eu vou compartilhar o link. Você pode compartilhar para mim com o áudio? Maria Fernanda, ¿me puedes compartir con el audio el link? Sí. Ok. Este é o link. María Fernanda, ¿puedes compartir el link? Sí. ¿No se está compartiendo? No. No, no está. Ahora sí, ok. Vamos a ver si está con el audio. A língua Ok, portuguesa que perfeito. nós falamos não é a nossa língua. Mas a gente fala a língua portuguesa como se fosse nossa. E neste momento até nós já a consideramos nossa. Grandes, quero dizer, com um número importante de falantes, são línguas que não são línguas
maternas. E uma dessas grandes línguas é o português, que foi avançando primeiro pela costa da África e foi avançando pelo Atlântico para o Brasil e foi avançando para esse avançar do Império. Aliás, foi Serafim da Silva Neto que o afirmou. O latim não morreu. O latim vive e viça, não é? Sob este nome de língua portuguesa, de língua espanhola, de língua italiana. O berço é justamente o chamado galego-português, não é? Que é pronto, uma língua que nasceu na província romana da Galécia. Os romanos desceram a península, atravessaram a Sicília, do norte da África pelo Estreito de Gibraltar, chegaram ao sul da Península Ibérica hoje. E esse latim, com o passar do tempo, foram surgindo não apenas o português, mas o espanhol e todas as outras línguas que nós chamamos neolatinas. El gallego y el portugués hace varios siglos llegó a ser un mismo idioma que se llamaba galego-portugués, que se hablaba en el noroeste de la península ibérica. O galego, o que ele tem de parecido com o português? Consegue avaliar? Algumas expressões, sim. O que se chama os palavrões. Palavrão parecido. Ok. Caralho, por exemplo. Só, desculpem. Carallo es muy típica en ambos idiomas. O facto dos dois, né, as duas comunidades dizerem eu, né, para dizer eu, isso já é muito significativo. Né? Quando falo castelhano com os galegos, eles dizem: para, comigo falas português. Castelhano não, porque eu não sou castelhano, sou galego. A minha língua materna é o galego. Não é? Eu aprendi castelhano na escola, aprendi espanhol na escola. Havia claramente uma política linguística de imposição do castelhano e proibição das línguas nacionais na Galiza, no País Basco e na Catalunha. O que podemos perguntar-nos com toda a legitimidade é: hoje é a mesma língua? Hoje as pessoas sentem que é a mesma língua ou não? E aí há polémicas e há opiniões para um lado e para o outro. Não é? E o mesmo acontece com o português de Portugal e o português do Brasil. Tipo assim, pausado, com uma cadência, meio com uma ginga. por exemplo, assim. Porque ele fala assim, me dá uma misturada. Misturada, você tem que misturar ali a pinga com outras coisas. Se criou na tradição histórica da América Latina a ideia de que a língua, como se fala aqui, nas colônias, é ruim, é incorreta, é cheia de erros, é cheia de problemas. E, portanto, a língua modelar, a língua que nós devemos usar na escrita, etc., ela mora em outro lugar. Ela não mora na América Latina, né? O espanhol mora em Madrid e o português mora em Lisboa. O que eu acho do português falado no Brasil? Eu acho muito interessante. Por quê? Porque é um português, primeiro, que se afastou do padrão, afastou-se da mãe, né, digamos assim. Né? A primeira língua que eu aprendi não foi o português. O português eu aprendi na escola. Era proibido falar xangá. Não podíamos nem ter sotaque. Eu já levei algumas carolhadas só por tentar falar xangá. Um cidadão moçambicano, ele só se tornava cidadão pleno deste império de Portugal se ele fosse capaz de falar, escrever e contar em língua portuguesa. Como segundo elemento, que abandonasse os hábitos culturais e sociais selvagens, como eles diziam. As pessoas que estudavam entravam num grupo chamado de assimilados. Assimilados eram pessoas que tinham cultura portuguesa. Uma colônia continua a ser colônia se sente colonizado aqui. Há muita vergonha da cultura própria. É um processo, é um fenómeno que foi incutido por esta política. Mostra o chicote ou nem vais ver o chicote, mas aqui o chicote está presente. Às vezes nós perdemos a identidade porque queremos ser aquilo que não somos. Quando o assimilado dá-se conta que deixou o fundamental de si, mas nunca chegará a ser europeu,
quando entra a consciência cultural e a consciência de que, afinal, eu sou diferente daquele sujeito que me está a dominar. Homem que diz dor, não dá, mesmo, não diz, não vai. Obrigada. Graças, Brasileiro fala português, moçambicano fala português. Isso. Muitas graças, Maria Fernanda. Bom, então, gente, como vocês assistiram aí nesse trechinho desse documentário, que é bem interessante, ele começa falando da origem, né? Como que o português, ele se originou, né? E depois, como que o português ganhou o mundo. Bom, a gente sabe que o português ganhou o mundo por um processo de colonização, assim como todas as línguas modernas que a gente tem, né? Eu não falo português porque eu escolhi falar. Eu falo português porque foi imposto, né, aos meus ancestrais falar português. A minha avó era guarani, né? Só que a minha avó, ela não podia falar a língua dela, né, o guarani, e ela teve que aprender o português. Nem sei se a minha avó realmente chegou a aprender o português, porque todos os meus familiares diziam que minha avó Felizarda era muito calada, não gostava muito de falar. E assim o português ele foi entrando, né, e foi ocupando a África, alguns territórios da Ásia e ocupou o Brasil. Bom, mas eu trago essas 3 perguntas para a gente refletir, né, para a gente discutir sobre como podemos relacionar a frase do Saramago com a diversidade linguística abordada no vídeo. Qual variante portuguesa é hegemônica dentro da lusofonia? Como a língua portuguesa interfere na consciência cultural da comunidade lusófona. Essas 3 questões, eu coloquei elas dentro daquele documento que eu compartilhei com vocês hoje no início, está como atividade 2. E eu gostaria de abrir espaço para a gente discutir essas 3 questões. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Não precisa ser na ordem que eu proponho, não, tá? Mas quem poderia começar dizendo aí o que são essas línguas em português? Poderia ser a primeira. Alguém gostaria de comentar alguma delas? Quem levantou a mão? Catiúcia, pode falar, Catiúcia. Para mim é algo um pouco, observando as perguntas, mas é um pouco confusa essa questão até mesmo da influência da LP sobre, né, todos esses países, porque a gente não tem uma real conexão. Existe sim uma dificuldade, talvez, de conectar na realidade, né, todo esse universo todos esses portugueses que o Saramago menciona. Porque em algumas reuniões, capacitações das quais eu participei, uma coisa que se fala bastante é que o mesmo português, da área acadêmica, ele não aceita as outras formas de uso do português. Sim. Então, quantos alunos nós já tivemos aqui mesmo no Peru que vinham da área de letras, que tinham um professor de português na área de letras que era português, e apareceu com o trabalho e falou assim, olha, meu professor disse que está tudo errado, porque eu não estou escrevendo em português. E para nós, dentro do que nós estávamos ensinando, a gramática, tudo, o trabalho dela estava perfeito, por uma questão real de preconceito mesmo, né? Então, no momento, até que você fala assim, temos que vender o português como um todo. É difícil. Eu nunca fui a uma capacitação dada por um professor português, onde ele nos indicasse como ensinar a língua ou não, porque Sim. nunca apareceu essa oportunidade. Então, é um pouco confuso, um pouco complexo esse aspecto, falar sobre o assunto, porque eu vejo que existe travas, dificuldades de unificar tudo, né?
Sim, é bem interessante essa sua fala, porque, por exemplo, o espanhol ele tem uma vantagem enorme na América Latina, porque todos os países estão pegadinhos, todos os países fazem fronteira. O Brasil fica essa bolha, essa ilha enorme. A gente, até geograficamente, para conectar com os PALOPs é muito difícil. Os países PALOPs têm um problema de desigualdade social, de desenvolvimento de índice humano, que faz com que digamos que as prioridades sejam outras, né? E conectar com eles é mais difícil. Portugal está em outro continente. Macau, Goa, não vou nem citar. Mas como que a gente pode fazer isso, né? Isso é um objetivo que eu tenho colocado nos meus próximos anos. Como que aproximar mais dos países lusófonos? Como? Pela cultura. Como? Pela literatura. Então, por exemplo, nas minhas aulas eu até tento trazer a questão da diversidade linguística, as questões de sintaxe, pronome e tal, mas eu tenho trazido mais os autores. Vamos ler os autores portugueses, vamos ler os autores dos PALOPs, vamos entender quem são eles, né? Depois vamos conhecer quem é Macau. Ainda que o português em Macau, ele está nas placas das ruas, né? Ele não é exatamente uma língua que está realmente em uso, né? É mais mesmo nos países PALOPs que realmente, como diz no vídeo, né? A cultura dos assimilados, né? Mas é bem interessante essa fala, Catiúcia, mas por que é difícil para a gente? Porque nós não estamos acostumados mesmo. Eu participei de um congresso, né, esse dos Estados Unidos, e eu observei que só tinha uma colega portuguesa. São poucos. Uma colega. Eu vou até a outro nível até. Vamos pensar nas crianças. Logo depois da pandemia, né, uma notícia que eu vi em vários veículos era que alguns colégios estavam pedindo tratamentos com fonoaudiólogos para as crianças portuguesas, porque durante a pandemia muitas tiveram acessos a programas na internet feita por animadores brasileiros. E eles estavam começando a desenvolver o uso mais conectado ao português que se usa no Brasil. E chegou no colégio, os professores começaram a falar para os pais: olha, seu filho ou sua filha tem um problema conectado à questão da fala, leva para um fonoaudiólogo. Então, é um pouco complexo, porque sim, e até mesmo dentro da América do Sul, se nós formos conversar hoje, até mesmo com os venezuelanos que chegaram aqui, muitos reclamam que a primeira dificuldade foi o idioma. Eu fiquei, assim, chocada, eu falei: gente, é sério, eu comecei a perguntar para vários venezuelanos que eu conheço, eu falei assim, o idioma, por exemplo, lá a gente não utiliza a palavra tátil. Me pediram uma vez, eu fui trabalhar no mercado e falaram: agarra, né? Estou falando em português, mas agarra o tátil. E ele falou: o que era o tátil? E aí as pessoas o maltrataram como falando: você não quer trabalhar, sai daqui. Mas por quê? Porque ele não sabia o que significava a palavra tátil. Então, eu acho que é uma ótima ideia sua de compartilhar a questão da literatura, é super interessante, mas a gente vê que sempre os professores brasileiros estão super abertos, né? Estão para essa abertura de recepção, mas o outro lado ainda não é tão receptivo. A luta vai ser quebrar essa outra barreira, talvez, do preconceito que eles têm, para poder realmente unificar, né? É isso que eu tenho percebido nesses anos, né? Sim, porque o que acontece? A gente vive um momento histórico que acho que a gente vai ver estampado nos livros dos nossos netos, que é a questão da migração. A gente nunca teve um fluxo migratório, principalmente saindo da América Latina para a Europa, para os Estados Unidos, tão grande como agora. Eu sinto que é como se o planeta estivesse se reorganizando de novo. E esse fluxo migratório, ele tem trazido coisas boas, como também coisas
ruins, como, por exemplo, a xenofobia. E, inclusive, isso tem levantado bandeiras, né, de movimentos extremistas, o que tem tido uma preocupação muito forte em alguns países, né? Isso refletiu nas eleições do Parlamento Europeu, isso tem refletido nas eleições dos Estados Unidos. No Brasil não impacta muito, porque a gente já está acostumado a receber muito estrangeiro, né? Mas impacta na nossa política daqui do Peru também. Então, isso torna um desafio e realmente existe uma xenofobia, claro, mas por conta também da grande onda de imigração que a gente teve. E quando a gente tem um enfrentamento cultural, a gente tem choques, a gente tem que quebrar alguns estereótipos, né? Algumas questões. Eu acredito muito que não existe uniformização do português. A gente não vai conseguir. Quando eu faço esse chamado para a comunidade lusófona, eu não digo que a gente vai uniformizar, porque a gente sempre vai ser diferente entre nós, nas siglas, como eu mostrei, mas também no modo de falar e tudo mais. Isso não tem como uniformizar uma língua. Em 2011, teve aquele acordo que foi feito, né, pela CPLP de uniformizar, e foi um gasto editorial tremendo para tirar as tremas, gente, das palavras, que até hoje a gente está pensando, cadê a ação da língua da CPLP aqui? Mas tudo bem. Então, uniformizar não, mas ter quando eu digo uma noção de comunidade, é para que o aluno perceba que ele não vai usar, que esse idioma não é só o brasileiro. Esse idioma também está na África, está na Europa, e ele tem possibilidades de usar esse idioma em outros contextos, né? E para que ele perceba a diversidade cultural desse idioma, que é muito ampla, que é muito bonita, né? Então, é mais esse sentido, porque, por exemplo, o inglês. Eu não vou usar só o inglês nos Estados Unidos, eu não vou usar só o inglês na Inglaterra. E é isso que motiva os alunos. Eles sabem que eles podem aprender inglês para falar em qualquer país, né? Ele vai conseguir. O francês não é só na França, né? Então, isso acaba tornando o idioma mais potente, mais nesse sentido. Mas a sua fala é verdadeira e eu já vivi isso na pele, né? Já vivi isso na pele, já, por exemplo, nesse projeto que a gente está nessa instituição, que a gente está buscando laços com instituições portuguesas e muitas portas foram fechadas para mim. Eu não tenho interesse no português brasileiro, mas eu não quero português brasileiro, eu quero o seu português europeu, eu quero que o seu português europeu entre na América Latina, eu quero que os meus alunos conheçam Portugal. E não, a gente não tem interesse, se você quiser, entre em contato com a embaixada que está no seu país. Ok, tudo bem. Bom, então essas coisas realmente passam, né? Bom, Eduardo. Claro, acho que, por exemplo, no inglês é certo que a diferença entre a variedade do inglês do Reino Unido como inglês americano é ressaltada mais até na ortografia, mas, por exemplo, o inglês da Austrália é pouco compreendido dentro dos currículos do ensino do inglês. Dentro do espanhol, por exemplo, a pesquisa que fez Ángel Rosenblatt sobre as variedades dos dialetos do espanhol. E, de fato, esses exemplos que ele deu há 30 ou 40, mais 50 anos, já não são tão atuais como o crescimento do internet. De fato, podemos ver peruanos que, às vezes, pela influência dos youtubers, falam, como dirias, mexicanas ou argentinas ou espanholas, né? Nesse ponto, eu diria que o importante talvez seja levar na conta o interesse do aluno. De fato, eu penso, se nosso vizinho
que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e vários dos estudantes pensam ir para fazer uma pós-graduação, especialização, e Portugal tem 10 milhões de habitantes, está longe daqui. Seu interesse em conhecer Portugal será mínimo comparado com o interesse de conhecer os sotaques e os dialetos do português brasileiro. Agora, dentro da segunda pergunta, minha impressão é que pela importância econômica e a preponderância dentro dos meios de comunicação, o dialeto de Rio de Janeiro e o dialeto de São Paulo são os preponderantes, né? Só isso. Obrigado. Muito bem, obrigada, Eduardo. Obrigada pela sua contribuição, né? Por falar aí das... Sim, realmente, a gente tem variados contextos em que os nossos alunos podem atingir. Claro que no contexto da América Latina, o Brasil sempre acaba chamando mais atenção pela proximidade, né? Mas muitos, digamos que muitos estrangeiros, né, estão voltando seus olhos para Portugal. Não é só Brasil, não. Muita gente tem ido para Portugal porque Portugal tem leis migratórias mais flexíveis, em que as pessoas conseguem obter a cidadania europeia mais fácil do que, por exemplo, em qualquer outro país europeu, Espanha, Alemanha, França. Então, inclusive, tem comunidades indo para a Europa. Eu já encontrei venezuelanos em Portugal. Imagina, não foram para a Espanha, mas foram para Portugal, porque a lei é mais flexível. Imagina. Júlio? Ok. Agora tô podendo falar. Mário, prazer, viu? Prazer, primeiro que nada, estar partilhando este momento. Sim, eu poderia dizer que eu sou testemunha de uma etapa interessante dentro do Brasil, da introdução da língua espanhola. A gente teve o mesmo problema que estamos discutindo aqui no início. Por quê? Porque na etapa que me tocou vivenciar, a gente não tinha nem textos de espanhol naquela época, sabe? Eu sou velho, né? Então, estou falando muitos anos atrás. Então, naquela época, a gente se deparou com uma situação, um problema, que eram os alunos que aprenderam espanhol com os livros da Espanha, com os professores espanhóis, enfim. Quer dizer, a gente imaginava que aquilo não era necessariamente um fenômeno que a gente ia reverter. A gente imaginava que podíamos chegar a um espanhol standard, entendeu? A gente poderia chegar a entender, principalmente com os alunos que a gente estava lidando, né? Porque naquela época a ideia era dos alunos brasileiros que o espanhol que eles deveriam aprender era o espanhol da Espanha. Então, claro, naquela época ninguém estava defendendo a bandeira de ninguém, não? A gente simplesmente queria apresentar uma ideia inovadora, e a sorte foi que a gente coincidiu naquela época configurando um grupo na escola que trabalhamos, configurando um grupo onde estávamos os colombianos, os uruguaios, os argentinos, os cubanos. Então, inclusive nesse momento, acredito que a gente vivenciou aquilo que nós estamos provavelmente vivenciando nesse momento aqui no Peru, não? Claro que nós temos a ideia de chegar a um entendimento de que o regional
é importante, não é? Há pouco tempo, por exemplo, eu vi que os próprios alunos questionavam a uma professora que era do Paraná, falando que a professora não falava português, entendeu? Então, por quê? Porque o referente que vende a mídia é o referente de São Paulo, né? Não, todo mundo pensa que o português é o português São Paulo, aquele português que nós vemos, assistimos no Jornal Nacional, e claro, como estamos colocando aqui, nós somos os atores nesse momento deste problema, e sem dúvida, esse tipo de cursos que nós estamos tendo aqui também contribuirão bastante na difusão de um português, e eu não digo estandarizado, mas sim um português onde prevalecem, não, as características de cada região, não? Porque tem muita coisa a aportar, muita coisa a aportar. Não? Então, só isso não queria colocar. Somos atores de um momento... Obrigada, Júlia. Excelente. Muito obrigada pela sua contribuição. O documentário até fala sobre isso, né? Eu coloquei para vocês a pergunta de qual a variante da língua portuguesa que é hegemônica na comunidade lusófona. E essa variante é a variante europeia. Em que sentido? Quando os professores, né, principalmente o professor moçambicano, ele fala da realidade dele da língua portuguesa em Moçambique, as pessoas tinham que aprender o sotaque falado por Portugal, as variantes de Portugal. Até porque esses países palopes ficavam mais sobre o domínio de Portugal por mais tempo, as suas independências foram mais tardias. Então, se a gente escuta, por exemplo, um angolano, um moçambicano, um cabo-verdiano, o sotaque deles é muito mais próximo do sotaque europeu do que o sotaque brasileiro, né? Nós, pelo nosso processo histórico, né, que foi uma sociedade mais miscigenada, né, até mesmo pelo contato linguístico com as línguas indígenas que a gente tinha no Brasil e depois com as línguas africanas que chegaram ao Brasil, né, com o fato de terem trazido, né, mais africanos para o Brasil, isso possibilitou mudanças linguísticas, né, e fez com que o português brasileiro realmente se diferenciasse bastante, né. É claro que existe uma questão afetiva com o sotaque do brasileiro, né? Principalmente o sotaque das regiões dos estados sulistas, né? Então, claro que existe mais essa afetividade, essa aproximação, né? E realmente existe essa questão de que há muito tempo atrás, né, no ensino da língua estrangeira, alguns teóricos trazem que se tinha que seguir o que era do português padrão, que era o português europeu. Digamos que é um pensamento muito formal da língua. E pensar que pelo fato da língua ter surgido em Portugal, eles têm a língua mãe, eles são o nosso norte, né? O fato do espanhol, né, ter iniciado na Espanha, estou colocando aqui a grosso modo, tá? Temos que seguir o espanhol falado em Madrid, essas coisas, né? Isso digamos que é uma visão de língua muito limitada, né? Muitíssimo limitada. E é a visão que a gente tem, principalmente nesses países, em Portugal, né, na Espanha, tem essa visão, porque eles não querem ser colonizados pelas colônias, né? Eles não querem ter essa interferência das colônias, a gente sempre ocupa esse lugar menor. Tem um livro que eu trabalhei, que eu comprei, de uma editora portuguesa, que falava sobre a história de Portugal, e era um livro para educação infantil. E dizia o capítulo Descoberta do Brasil. E eu trabalhei com esse livro no meu curso de cultura e eu falava para os meus alunos, olha o que está dizendo. No Brasil, a gente já discute a teoria do achamento há muito tempo, né? O achamento, a invasão, né? Se diz a invasão do Brasil. E em Portugal se diz a descoberta. Então, nos livros de história de Portugal, vendem, né? Isso, de que o Brasil foi o grande feito
o que seria do Brasil se não fosse a colonização? Ainda bem que, com a questão da migração, né, a questão da globalização, muita coisa tem mudado, tá? O fato de professores brasileiros terem entrado nas universidades portuguesas tem mudado muita coisa para melhor. Então, eu até encontrei um outro livro de um outro autor que já falava da colonização, trazia esse nome, né? Trazia que o Brasil não foi exatamente uma terra descoberta, então trazia outra terminologia. Então, o fato dos brasileiros também terem entrado na universidade portuguesa tem abrido um pouco mais esse campo, né? Temos um longo caminho pela frente, não podemos desistir, né? Bom, em questão com o nosso conteúdo, a gente para por aqui hoje, tá? Na nossa próxima aula, eu quero trabalhar com vocês a questão da competência emocional. Depois a gente vai trabalhar com relação ao que é L1, que é L2 e quais são os variados tipos de português. Não existe só PLE, é isso que a gente vai trabalhar, depende do público, a gente vai ter um tipo de português que ensinar. Depois eu vou compartilhar com vocês algumas metodologias, algumas práticas de português. Por quê? O objetivo do nosso curso, eu volto a dizer para vocês, o nosso curso não são só esses 2 encontros, o encontro de hoje e o encontro do dia 24. O nosso curso também tem uma parte assíncrona. São 6 horas que a gente tem que cumprir. E essas 6 horas a gente vai dedicar a essa atividade assíncrona. O objetivo dessa atividade é que vocês realizem uma sequência didática. Uma sequência didática é você montar um planejamento de aula onde você vai descrever que atividade você faria para cumprir cada um desses pontos que eu coloco. Uma atividade de aquecimento, apresentação do conteúdo gramatical, conforme eu expliquei para vocês no início do nosso encontro de hoje. Inclusive, como uma formação de maneira assíncrona, eu coloquei para vocês aqui um material que explica o que é uma sequência didática. Compartilhei uma página da UFMG que fala sobre isso, que fala sobre níveis de proficiência, porque a sequência didática que você vai montar, ela tem que estar de acordo com o nível que você vai ensinar. Se você escolheu, por exemplo, uma aula de números para alunos que estão no básico do português, então você vai montar como que você daria essa aula de números, ok? De acordo com o marco comum europeu. Então, eu coloquei aqui para vocês o que é esse nível de proficiência, coloquei a página da UFMG e coloquei também a página do Marco Comum Europeu, tá? Para vocês acessarem. Bom, e coloquei também esse quadro que explica o que é esse Marco Comum Europeu, para vocês entenderem onde vocês vão situar a sua aula, porque dependendo do nível, eu seleciono determinadas práticas, né? Determinadas leituras também. Coloquei um vídeo de uma professora de um canal do YouTube, a Gabriela, para que vocês possam... da Débora Marques, que é um conteúdo que eu achei bem interessante. Ela explica como fazer uma sequência didática, tá? Então, eu coloquei esse material para vocês lerem, tomarem noção do que é a sequência didática, aqueles que não sabem. Qualquer dúvida com relação a isso, vocês têm o meu e-mail, né? Eu coloquei aqui para vocês no Classroom. Qualquer contato que vocês queiram fazer, qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail que eu vou respondê-los, ok? E as instruções da atividade estão todas aqui no Classroom, ok? Então, eu convido vocês a lerem essas instruções. Também tem a rúbrica de avaliação. O professor Marco até colocou aí a observação. Para que vocês tenham o certificado do curso, vocês precisam ser aprovados. E essa aprovação, ela se dá, claro, com a assistência, né? Vocês assistirem ao curso os 2 dias e também realizarem essa atividade. E essa atividade, ela tem uma nota mínima de aprovação. A São Marcos, ela trabalha com o mínimo de aprovação de 14 pontos, ok? Vocês, então,
podem já iniciar a sua atividade de sequência didática, lembrando que o prazo limite para vocês entregarem é até o dia 31 de agosto, às 23h59, ok? Bom, essa é a atividade que vocês têm para fazer. Caso vocês tenham alguma atividade que vocês já utilizam na aula de vocês, né, no seu dia a dia, vocês podem apresentá-la, né, apresentar a sequência, as várias partes que nós temos, ok? E lembrando, boa, o Marco acabou de me lembrar, lembrando que é super importante que vocês entreguem a atividade pelo Classroom, ok? Porque eu vou avaliá-los conforme essa rúbrica de avaliação que vocês estão vendo aqui, tá bom? Ok? Vocês podem entregar essa atividade em um documento em formato de Word ou PowerPoint, ok? Apresentando todos esses critérios que eu coloco aqui, ok? Tudo bem? Ok. Muito bem. Danitza, pode perguntar, Danitza. Danitza, alguma pergunta? Não? Ok. Bom, no mais, muito obrigado a todos, muito obrigada por vocês estarem presentes, por terem dado esse tempo, obrigada a todos que participaram, tá bom? É um prazer estar com vocês e dividir e trocar, eu também estou aprendendo muito com vocês, é uma troca entre ambos, tá bom? Júlio, pode perguntar ou falar alguma coisa? Sim, Mayra, realmente muito obrigado aí por essa primeira sessão. Eu só queria comentar que tem muitos professores que se privaram de participar precisamente porque tem horário de aula no sábado. Não, mas assim, eu subordinei alguma coisa também hoje para poder participar. Então, não, eu não sei se ainda tem tempo para alguns professores realmente hoje perderam essa participação, ou talvez esse curso será replicado aí em outro momento, mas te comento, né? Sim. Muito obrigada pela sua observação. Eu vou perguntar para o Marco, que é o diretor do Sila, perguntar se tem como algum professor se matricular, caso queira, na próxima semana. E, bom, a gente pode até pensar, depois eu conversar com o Marco, se a gente pode oferecer cursos ao domingo. Eu trabalhei, até o ciclo passado, eu trabalhei no sábado, gente. Eu sei que não é fácil, a gente trabalha sábado. Existem outras questões também, né, relacionadas a... Mas obrigada pela sua observação. Gisela? Sim, deixa eu falar. No meu caso, eu não sou professora e eu também não, assim, eu não quero ser professora, simplesmente eu entrei aqui para aprender, mas como posso fazer a tarefa que você deixou? Tipo, fazer uma simulação, como se eu... Uma simulação? Como se você fosse dar uma aula. Uhum. Se você fosse dar uma aula, o que você faria? Tá bom, então. Obrigada. Ok. Bom, obrigada a todos que deixaram seus recados, obrigada, Catiúcia, sempre aprendo muito com você também. Alan, obrigada ao professor Marco pelo espaço, muchas gracias a nuestra estudiante María Fernanda, que creo que ha salido de hoy de acá hablando portugués, ¿eh? Porque yo hablé con ella en portugués y me ha contestado así, al toque. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Obrigada, Maria Fernanda, muito obrigada. Bom, nos vemos então sábado que vem. Excelente fim de semana a todos, tá bom? Sim. Tchauzinho. Obrigada a todos. Tchau, obrigada. Até o próximo sábado, obrigado. Tchau, até o próximo sábado. Tchau, tchauzinho. Tchau.